Bom, se nós vimos se nós vimos o coletor comum e o emissor comum, será que existe o base comum, ou seja, um circuito que o sinal entre no emissor e saia no coletor? Existe, e é o circuito último que falta, a topologia última que falta para a gente analisar. Então o coletor comum, o base comum, eu vou desenhar aqui um divisor de tensão, por exemplo, R1 e R2, e muito importante no comum é esse capacitorzinho aqui CB. Esse capacitorzinho CB, presta atenção, ele não muda nada a polarização, esses resistores R1 e R2 permanecem mantendo uma tensão no VB, que dá o 0,7 aqui e que dá uma corrente que entra no seu transistor NPN aqui. Esse CB só serve, na realidade, para aterrar em AC a base. Por quê? Porque eu estou com o sinal AC de entrada no emissor, que está aqui, e o sinal de saída está no coletor. A base comum significa que ela tem que estar aterrada em AC. Então esse capacitor é muito importante, você até pode não usar, mas o desempenho geralmente fica bem prejudicado quando não tem CB. Então vamos calcular aqui os nossos pequenos sinais para calcular o ganho. Eu tenho aqui o meu transistor, como sempre, né? Vamos ignorar mais uma vez o ROzinho. Aqui eu tenho IB. Aqui eu tenho beta REzinho e beta IB aqui. Então, coletor, base, emissor. O que nós temos no emissor? O resistor RE, vou desenhar em preto, o resistor RE, e sobre ele eu tenho o meu VIN. O que eu tenho no coletor? No coletor eu tenho o RC indo para o ground, porque o VCC vira ground, e sobre ele eu tenho o meu VO. Então, esse aqui é o RC e em cima ali eu tenho o VO. E o que eu tenho na base? Na base eu tenho, presta bem atenção, o paralelo de R1 com R2, né? Porque o ground aqui em AC também, o VCC também é ground. Só que eu tenho, veja bem, esse CB. Esse CB ele está curto-circuitando em AC a nossa base. Ou seja, é claro que esses dois resistores eles não existem, porque os dois terminais deles estão em ground, então eles não estão fazendo nada. Olha que maravilha, em AC eles não fazem nada. Agora é muito fácil resolver esse circuito. A tensão de saída é a fonte de corrente que gera uma tensão desse jeito, ou seja, VO é menos a fonte de corrente vezes RC. E o VIN vai ser o quê? Se o VIN é a mesma coisa que nós falamos anteriormente no coletor comum. Ó. O VIN está aqui também. Então o VIN vai ser essa queda aqui. Só que essa queda está com essa polaridade, logo o VIN vai ser o quê? IB vezes beta vezes RE. Dividindo um pelo outro, eu vou dizer que o meu ganho de tensão é beta corta em cima com corta embaixo, e B aqui vai ser simplesmente RC sobre RE. Certo? Então, você percebe que ele não inverte, como o nosso coletor comum, ele também não inverte a fase, e isso é um valor, né, altíssimo de ganho de tensão. Na realidade, ele é o mesmo ganho de tensão, que você tinha do emissor comum. Lembra que o emissor comum também era RC sobre RE quando você tinha o capacitor aqui embaixo. Só que no emissor comum é o menos, aqui não inverte a fase. Então parece bom, essa configuração aqui parece muito promissora também, porque ele tem um ganho de tensão bem alto. Tem um ganho de tensão bem alto, nós fizemos simulações aí, coisa da ordem de 200, 300 é possível você obter. Vamos seguir adiante então, ver se parece que está positivo o cenário. Vamos seguir então com a impedância de entrada. Impedância de entrada, vamos desenhar aqui de novo o nosso circuito. Aqui é o beta REzinho, aqui passa o IB, aqui a fonte corrente, aqui o VO termina no RC, beta IB, e aqui nós vamos ter o nosso resistor de emissor,
mas sobre ele nós temos a fonte teste Vx por Ix, ou seja, para nós calcularmos a impedância de entrada, que é Vx sobre Ix, nós temos que usar esse recurso aqui. Agora presta atenção aqui. O que vai acontecer? Como eu tenho esse circuito é igual ao anterior do coletor comum, certo? O coletor comum nós fizemos esse mesmo cálculo e a gente chegou à conclusão que era RE em paralelo com o grande com o pequenininho. Então, a impedância de entrada do base comum é igual, né, à impedância de saída do coletor comum. É o mesmo cálculo, não vamos repetir aqui. E o que você lembra? Que esse negócio era muito baixo no coletor comum, isso que era um ponto positivo no coletor comum. Só que, lamentavelmente, o ZI você quer que seja infinito. Então, isso aqui é um ponto negativo do base comum. Ele é um circuito comilão. A impedância de entrada dele é muito baixa, certo? A impedância de entrada dele é muito baixa. E vamos finalizar com o nosso ZO, já que, né, vamos ver se o ZO também ajuda ou se é uma coisa boa ou ruim. Então, desenhamos aqui o nosso circuito, desenhamos aqui o nosso RE, aqui continua aterrado por causa do capacitor, IB, beta IB, aqui nós temos o nosso RC, e aqui ó, nós colocamos a nossa fonte teste, Vx e X. O que acontece do ZO quando você olha para dentro? Presta bem atenção aqui. O nosso IB, naturalmente, é zero. Por quê? Porque aquela nossa entrada que havia aqui, nós aterramos. Então eu tenho ground aqui e tenho ground aqui, o nosso IB é zero, consequentemente o nosso beta IB também é zero, e consequentemente a gente fica então com o circuito só assim, ó, RC, e aqui o Vx por Ix. É óbvio que a nossa impedância de saída vai ser só o RC. O RC é um valor médio para alto. Então, o nosso base comum, vamos analisar aqui, o nosso base comum, ele tem um ganho alto, bem alto, ele tem um ZO médio e ele tem um ZI baixo. Ou seja, quando você coloca um base comum ligado num sensorzinho, vou desenhar aqui um sensorzinho aqui, ele acaba puxando muita corrente do seu sensorzinho. E isso é óbvio que a maior parte dos sinais de entrada não gostam. A maior parte dos sinais de entrada não tem condições de fornecer correntes de alta amplitude, de alta intensidade. Por isso que o base comum, ele é o patinho feio das três configurações. O emissor comum é um circuito de uso geral, porque o ganho é alto. O coletor comum, ele é um circuito muito usado em estágios de saída, né? Eu estou generalizando aqui, claro que existem milhares de casos. E o base comum, vocês vão ver depois em eletrônica aplicada, que ele tem um nicho de aplicação em altas frequências. O que significa? Um transistor que você funciona em emissor comum, ele tem uma resposta que vai até uma frequência, né, aqui o módulo do ganho, vai até uma frequência F1. Quando você usa o base comum, vou desenhar aqui em azul, quando você usa o base comum, o ganho é praticamente o mesmo, mas você consegue atingir uma frequência mais alta. O mesmo transistor, o mesmo circuito, basicamente, você atinge frequências mais altas. E essa coisa que é ruim aqui, só para a gente finalizar o base comum, essa coisa que é ruim aqui no base comum, que é a parte da impedância de entrada baixa, na realidade, curiosamente, em altas frequências, acaba sendo uma coisa boa, porque em altas frequências você tem sinais de RF
cuja impedância característica, alguns de vocês já viram, outros vão ver, é um valor baixo. Então todos os equipamentos de medida, de instrumentação de medida, têm 50 ohms na entrada quando você mexe em RF. Você deve até lembrar dos osciloscópios, dos analisadores, dos geradores de áudio, tem impedância de 50 ohms. E sinais de vídeo, por padrão, também tem impedância característica não de 50, mas de 75 ohms. Ou seja, o base comum ele é bom porque ele atinge frequências altas, que nós vimos agora há pouco, vocês vão ver mais em detalhes na próxima disciplina, e também porque a impedância de entrada, a impedância de referência de RF vídeo é também um valor baixo. Então, o nicho de aplicação do base comum, ele não é tão patinho feio assim, está em situações onde você tem frequências mais altas, RF e vídeo, tipicamente, né? Então, essas são as características das 3 configurações que nós vimos: emissor comum, base comum e coletor comum. Felizmente, quando nós estudarmos o FET e os MOSFETs, as mesmas características que valem, que nós fizemos aqui o esboço, para o bipolar, as mesmas aplicações, os mesmos comentários valem para o JFET e o MOSFET. Você vai ter o JFET base comum, que é o gate comum, ele vai ter o mesmo comportamento do base comum, do emissor comum, do coletor comum, do bipolar, tá bom? Então isso aí a gente resume essas 3 topologias básicas.